Tem muita gente tentando entender que crise que nós estamos passando e qual é a solução dessa crise. Na minha avaliação, nós estamos vivendo a crise da cultura 2.0. E a grande novidade do século XXI, que já está presente, é a chegada de uma nova cultura, que é a cultura 3.0. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Talvez a grande surpresa que a gente tem que trabalhar, e eu quero falar isso para você, que eu demorei muito tempo para chegar nessa conclusão, e eu estou passando para você. A cultura humana fica obsoleta. Eu vou repetir com calma para a gente ouvir. A cultura humana, de maneira geral, fica obsoleta. Por que que fica obsoleta essa cultura humana? Porque o sapiens cresce demograficamente e as outras espécies não crescem. A gente não vê isso nas outras espécies, porque as outras espécies não têm esse problema. Um bando de leões vai ter um número X de leões e não vai passar daquilo. Quando nós passamos de um determinado modelo, a cultura da sociedade fica obsoleta. A maneira que a gente pensa tudo e a maneira que a gente resolve tudo, de todas as organizações, de toda a forma que a gente pensa, desde a religião, desde o conceito de Deus, desde o conceito de como a gente pensa administração, como a gente pensa política, como a gente pensa ciência, tudo vai entrando em processo de crise. Por quê? Você vai aumentando a população, você vai criando demandas objetivas e subjetivas e você não consegue atender bem essas demandas. Então você vai criando uma crise que ela vai ficando latente. E essa crise que é latente, ela só se torna explícita, ela só vira uma espécie de fratura exposta quando se chega a uma revolução cognitiva. E é isso que eu vou explicar agora no próximo bloco. Quando a gente passa de uma crise latente para uma crise explícita. Existem dois fenômenos integrados que vão acontecer para a gente passar de uma crise latente para uma crise explícita. São duas coisas que vêm a partir de um determinado fenômeno, que é uma revolução cognitiva. Uma revolução cognitiva descentralizadora, que é o caso que aconteceu com a prensa, com a chegada do alfabeto grego na Grécia e está acontecendo agora com o digital. Uma revolução cognitiva das duas coisas que faz essa passagem da crise, da macrocrise, latente para explícita. Quais são? Número 1, a descentralização das ideias. A descentralização das ideias vai fazer com que as pessoas comecem a conversar e as pessoas vão começar a olhar para as organizações e começar a olhar para a sociedade de forma diferente. Há um amadurecimento político, há um amadurecimento das organizações que vão vindo de baixo para cima, você tem uma articulação maior entre as pessoas, você tem uma integração social muito maior, as pessoas se sentem mais empoderadas e as pessoas começam a olhar as organizações e começam a denunciar. Você tem um conjunto enorme de pessoas novas que vão colocando, oxigenando a sociedade e tudo isso vai gerar um movimento de olhar para as organizações e dizer, cara, não é por aí que as coisas, que a banda toca, a gente já não aguenta mais, a gente sentia isso, mas a gente não conseguia dizer isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece na passagem da macrocrise latente para explícita é a chegada de uma nova cultura. Aí você começa a apresentar novas alternativas, você começa a mostrar que existem novas formas de resolver problemas, você começa a poder criar novas organizações. Foi o que aconteceu no final da Idade Média, quando surgiram as novas organizações, aí começaram as novas organizações religiosas, que foi o caso do Lutero, que dividiu a igreja. Depois vieram novos modelos de organização administrativa, começaram a surgir, passou a aparecer a Revolução Industrial, novas propostas na política. Então, tudo começou a girar com novos projetos. Então, você não tinha novas alternativas. Ou você ia, entre aspas, no século passado, ou era o comunismo ou o capitalismo, ou era o nazismo, o comunismo e o capitalismo. Então, ficava aquela brigalhada ali e não tinha outra alternativa. Então, ou era o capitalismo concentrado, ou era o socialismo concentrado, ou era o nazismo concentrado. Então, você não tinha alternativa. Aí você começa a ter, ou era a república concentrada, ou era a tal democracia socialista, que democracia não tem nada, mas que estava ali como uma proposta. Então agora a gente começa a ter um novo modelo de cultura que vai resolver essa crise latente do século passado. E é sobre isso que eu vou falar para a gente fechar esse vídeo. Então, o que da cultura 2.0 ficou obsoleto e qual é o que a gente pode ver? E aí eu vou falar do Uber, que a gente está falando de uberização. Então, se a gente olhar com calma no Uber, ou vai olhar no Waze, e vai ver o que a gente está criando de novo, qual é a grande novidade que a gente está fazendo. A gente está indo para uma descentralização
baseado numa inteligência artificial. E essa inteligência artificial, o que ela permite? Ela permite que você tenha a participação de massa para soluções de problemas. É a inteligência coletiva sendo usada para resolver os antigos problemas. E para isso, a gente tira o gestor de carne e osso e a gente coloca um gestor artificial. A gente sai do modelo administrativo da gestão e entra no modelo administrativo da curadoria. Então, o que acontece? Uma revolução cognitiva ela é capaz de criar um novo modelo de administração da sociedade. É isso que está sendo colocado como proposta. É essa proposta social, política e econômica que vai vingar no futuro. Então, qual é a saída que a gente está começando a apontar? A gente vai fazer uma revisão de todos os modelos tradicionais que estavam baseados em pessoas de carne e osso, e essas pessoas de carne e osso que tinham como obrigação receber as demandas da sociedade, processar essas demandas e dar uma solução, essas pessoas ficaram obsoletas. Se você analisar todas as organizações, você vai ver que essas pessoas se tornaram obsoletas. Essas decisões não são mais capazes de resolver o problema. Essas pessoas se transformaram em corporativistas tóxicos. Essas pessoas ficaram muito caras. Elas não conseguem resolver. Mesmo as pessoas que tenham boa vontade, que queiram resolver dentro desse modelo, elas não conseguem, por incapacidade. Elas conseguiam resolver até o século passado porque as pessoas estavam totalmente presas, emburrecidas dentro de Matrix e as pessoas não conseguiam expressar o que elas estavam sentindo. Agora, acabou. A crise deixou de ser latente e agora ela é uma crise explícita. E a partir daí a gente precisa de novas alternativas. O Brasil é um exemplo típico, esse impeachment da Dilma é um exemplo típico do que a gente está vendo, claramente do que a gente está passando. A crise que a gente tem que resolver hoje é uma crise da cultura 2.0. Essa cultura que ficou obsoleta em função do aumento demográfico. E a solução é novos modelos de pensar e agir, que é essa cultura 3.0 que vai criar um modelo em que a gente vai pedir o apoio de inteligência artificial para aumentar a participação de massa, para aumentar a inteligência coletiva na solução dos problemas, e essa é a saída que a gente tem, sempre teve, que é a descentralização de poder, a descentralização econômica, a descentralização social, em nome da solução da complexidade demográfica progressiva. É isso aí. Fica ligado, hein?